Ontem já era tarde. Um podcast de Luís Aguilar. Olá a todos, eu sou o Luís Aguilar e este é o Ontem Já Era Tarde, podcast da SIC Notícias. Em mais uma conversa dedicada às eleições do Benfica, marcadas para o próximo dia 25 de outubro, vamos conhecer um homem que traz o Benfica no sangue. Sendo neto de Borges Coutinho, presidente do Benfica entre 1969 e 1977, e uma figura histórica que marcou o clube, cedo abraçou essa herança encarnada do avô. Ainda jovem foi atleta do Benfica, primeiro como tenista e depois no rugby, modalidade na qual também representou a seleção nacional. Hoje é empresário, pai de 6 filhos, mas o desporto e o amor pelo Benfica continuam a ser uma parte significativa da sua vida. Aos 51 anos, sente que é o momento de seguir as pisadas do avô e avançar para a corrida à presidência do Encarnado com um lema de campanha que resume na perfeição o seu legado e desejo: honrar o passado, liderar o futuro. Hoje, aqui e agora, porque ontem já era tarde, Martim Maier. Martim, muito obrigado por teres vindo, em primeiro lugar, e por aceitares o nosso convite. Obrigado, Luís. É uma honra estar aqui, falar contigo, discutir o Benfica, apresentar a minha proposta para o Benfica e falar com todos aqueles que nos ouvem. Por isso, muito obrigado pela oportunidade. Nós agradecemos, Martim. Pegando aqui até neste lema de campanha, de honrar o passado e liderar o futuro, tu consideras que o Benfica, nos últimos anos, tanto com o Rui Costa, mas também já antes com o Luís Filipe Vieira, foi capaz de honrar o passado e liderar o futuro? O Benfica tem vindo a afastar-se dos seus sócios. A gestão profissional que exige hoje em dia existir num clube de futebol é compatível com estarmos próximos dos sócios. Eu acho que houve claramente uma escolha. E a escolha foi gerir de uma forma profissional o clube. Não estou a dizer que tenha sido bem gerido, estou simplesmente a dizer que isso foi uma desculpa para afastar o clube daquilo que se chama associativismo. E o Benfica vive do associativismo. O Benfica é o maior movimento social e cultural de Portugal nos últimos 121 anos. E, portanto, quem se afasta do associativismo, quem se afasta dos sócios, acaba por perder peso institucional e acaba por ficar muito aquém do potencial que o Benfica tem. Portanto, essa é a apreciação que eu faço. Acho que se pode reverter isso, tem que se reverter isso, por isso é que é preciso uma mudança, por isso é que me apresento, é porque quero ser essa mudança. Eu sinto e sei o que é o Benfica profundamente. E, portanto, o meu projeto, a minha proposta passa também por haver grandes alterações a esse nível, não só em Portugal, junto às casas do Benfica e sócios de todas as zonas de Portugal, mas também pelos países por onde existem enormes comunidades benfiquistas. Está na minha proposta, que está no site benficanosangue.pt desde o fim de julho, e, portanto, essa é completamente a minha linha e a minha visão para o clube. Sente-se esse afastamento, além das casas, também no próprio Estádio da Luz? Há modernização da experiência de quem está a ver o jogo, o adepto, obviamente que há essa modernização e isso é uma linha que não podemos ir contra ela, faz parte do modelo do futebol, faz parte até um bocadinho da forma como nós vivemos as nossas experiências, das redes sociais, de como partilhamos as experiências que vivemos e, portanto, eu não estou a dizer que o Inferno da Luz tivesse que continuar a ser 120 mil benfiquistas sentados em bancadas de betão e não haver mais experiência para trazer. Mas às vezes é demasiado plástico, perdeu pureza. E portanto também aí entendo que há algo a fazer. É claramente da identidade do Benfica o Inferno da Luz. Há que trazer de volta o Inferno da Luz. Às vezes há pequenos pormenores que não custam nada a fazer e que eu acho que trariam grandes diferenças ao sentimento de cada um dos adeptos que está a ver o Benfica. Obviamente a capacidade do estádio é também uma questão, por isso é que o meu projeto prevê o aumento do estádio, já lá iremos certamente, mas sim, há bastante a fazer, desplastificar e ter coragem do Benfica ser um clube diferente, porque efetivamente somos muito grandes e muito diferentes
de qualquer outro clube no mundo. Nós estamos aqui a ter esta conversa no dia seguinte ao empate do Benfica frente ao Rio Ave. Verdade, quando a mesma for para o ar, já o Benfica jogou com o Gil Vicente. Eu sei que tu estiveste no estádio. Antes do jogo seria um dia especial, porque era a estreia de José Mourinho no Estádio da Luz. Sentiste que antes do jogo, a nível de ambiente, poderia o Benfica ter trabalhado ou ter preparado esse momento de uma forma diferente? Ou fez bem em reagir com uma certa naturalidade e deixar isso para dentro do campo e para o que se passasse dentro do campo? Eu preferia que tivéssemos ganho. Preparar melhor o jogo e ganhar e trazer os 3 pontos, isso é que é absolutamente fundamental. Até com as bancadas vazias, eu preferia os 3 pontos. Agora, em tudo aquilo que fosse compatível, obviamente que sim, o Mourinho tem esse potencial. Aliás, isso sentiu-se nas bancadas, as pessoas foram acreditando de uma forma diferente. A instabilidade nos resultados recentes, efetivamente, sente-se desde o primeiro minuto esta impaciência dos sócios. Quem nos ouça, temos que mudar isso. O Benfica não é assim. O Benfica tem que sempre acreditar profundamente na sua equipa. Quantos e quantos jogos no passado nós não virámos nos últimos segundos? Isso é que é o Benfica, é esse querer, essa vontade. Não podemos deixar que o curto prazo e os seus piores resultados nos afetem esta componente, porque essa componente é o 12º jogador. E eu acho que ontem houve esse 12º jogador. Todos acreditámos, uma equipa muito defensiva e muito resguardada a jogar contra nós, mas em particular na segunda parte abrimos essa equipa, partimos-los ao meio e todos estávamos a ver que o jogo e o gol estava por um fio. Acaba por acontecer um empate, enfim, há ingenuidade, tem havido ingenuidade. Tem que haver mais percepção do que é que cada jogador e a equipa como um todo têm que dar pela equipa, mesmo que em sacrifício disciplinar, porque a disciplina ou a falta dela também faz parte do jogo e tem um limite. Portanto, nós temos que saber usar tudo isso. É assim que se trabalha em equipa e tem havido ingenuidade no Benfica. Não é só este resultado que acontece ao cair do pano e efetivamente há forma de resolver isso. Tem que se resolver e tem que definitivamente deixar de continuar a acontecer. No Benfica tem sido comum nos últimos anos ver treinadores que começam bem, alguns até são campeões na primeira época, mas depois na segunda tudo isso piora e piora bastante até, sem se esperar, tendo em conta aquilo que tinha acontecido na época anterior. Isso aconteceu na primeira passagem de Bruno Lage, aconteceu depois com Roger Schmidt, na época passada Bruno Lage também tem um bom arranque e estava a ter também nesta temporada até ao jogo com o Santa Clara, pelo menos em matéria de resultados. No plano exibicional isso pode ser mais discutível. Se fosses presidente do Benfica, como é que conseguirias inverter essa tal tendência que parece devorar os treinadores no seu cargo e transformá-los de treinadores vencedores em treinadores dispensáveis? Luís, um treinador resolve muita coisa, mas não resolve tudo. E a estrutura do Benfica, à medida que o tempo vai passando, com todos os seus vícios e todos os poderes instalados, acaba por efetivamente criar isso, seja em que treinador for. Por isso é que eu me apresento para ser a voz da mudança, para ser uma nova página no Benfica. Há muito mais para fazer do que trocar de treinador. Como eu já afirmei, o treinador, se só se olhar para o treinador, estamos a tratar o Benfica com paliativo. E é preciso ir ao profundo do Benfica. É preciso ir à estrutura do Benfica. É preciso quebrar com o que aconteceu em termos organizacionais nestes últimos 25 anos, porque isso custa ao Benfica muito dinheiro e tem muitos vícios instalados. É preciso acabar com tudo isso. Por isso é que eu me apresento aqui. É porque é urgente fazer isso. Também na estrutura do futebol, entrar alguém que venha confrontar todos estes vícios e estes interesses e pôr tudo isto em causa para fazer a sua estrutura evoluir para algo de novo, algo de fresco, é absolutamente urgente. E por isso apelo a todos. Quando falas de vícios e interesses, e sobretudo a parte dos interesses, estás-te a referir ao quê concretamente? É natural. Empresários? Empresários, interesses que gravitam à volta do futebol. O futebol gera
gera muito dinheiro desde muito cedo, desde os sub-13, que há uma série de poderes instalados e que são prejudiciais ao clube, e não há nada como voltar à página e não há nada como pôr determinadas coisas em causa que são tidas como normais para se acabar com esses vícios e se conseguir efetivamente libertar uma estrutura que também é uma empresa dessas amarras. Portanto, por isso é que a minha equipa inteira, toda a direção que eu proponho e também os outros órgãos sociais nunca estiveram no Benfica. Um por um são competentes, amam o Benfica com uma paixão inigualável e nunca estiveram um dia a trabalhar para o Benfica. Isto é absolutamente importantíssimo, decisivo para poder fazer as alterações que estão perfeitamente identificadas a todos os níveis de que o Benfica precisa para olhar para o futuro de outra forma. Portanto, se não estão ligados a nada no futebol ou a empresários, ou seja, a quem for, têm essa independência. Mas depois, por um lado, têm o conhecimento do meio para poder operar a nível de mercado, por exemplo? Com certeza que sim, até porque eu tenho estado a trabalhar na construção de uma estrutura não só ao nível da direção do clube, mas também, obviamente, ao nível da administração da SAD. Por isso é que anunciámos um posto que não existe, nem existiu na estrutura de futebol do Benfica, que é um diretor-geral, porque o Benfica tem que ter alguém... Mário Branco, neste momento. Não? Antes de julho de 2025, ninguém lhe chamaria diretor-geral. E quando eu digo diretor-geral, é alguém que olhe para o futebol numa ótica de médio prazo e que crie uma identidade ao futebol do Benfica e que ponha os sub-13, os sub-15 por aí fora até à equipa sub-23 e à equipa B a jogar o mesmo modelo de futebol. Não estamos a falar de modelo tático, não estamos a falar de uma série de outras coisas, estamos a falar de um planeamento. Há um clube espanhol, por exemplo, que mudando de treinador, nos últimos 10 anos, nós olhamos para o futebol desse clube e esse futebol tem uma identidade. Portanto, é preciso fazer isto no Benfica. E há alguém que tenha tanta competência e tanta senioridade como um diretor do futebol e como um treinador de futebol. Porque este diretor de futebol e este treinador de futebol tem uma questão, é que eles têm muito que se preocupar com o curto prazo e têm a grande pressão do curto prazo. E se de um dia para o outro é necessário que eles saiam para vir alguém de novo, o projeto do futebol do Benfica fica órfão. E isso não pode acontecer. Tem que haver alguém que só pense no médio prazo e que estruture desde a academia e os escalões mais novos todo o futebol para que tenha um modelo que desde o princípio esteja orientado para aquilo que é praticado na equipa A. Também teremos que ter em consideração esse modelo na escolha do treinador, na escolha do diretor desportivo. Portanto, isto é feito de uma forma integrada, é perfeitamente compatível com Mário Branco e com José Mourinho. Mantê-los-ei no Benfica a partir do primeiro dia enquanto presidente. Trarei mesmo assim um diretor-geral que irá olhar para esta componente médio prazo que é absolutamente crítica para o sucesso futuro do clube. Começando por José Mourinho, eu sei que disseste que a determinada altura tinhas pensado numa pessoa para esse cargo de diretor-geral e depois da contratação de José Mourinho tiveste de alterar o perfil. Porque o perfil anterior, calculo, já não casaria tão bem com o de Mourinho. Falando aqui concretamente naquilo que é a parte do jogo. Podes revelar mais sobre esse novo elemento ou sobre essa mudança de ideias? E já agora também, que incompatibilidades ou que diferenças é que tu vias que a figura antiga tinha com um treinador como José Mourinho? Se eu dissesse o nome, era imediato perceber qual é que é a incompatibilidade. Então, vamos a isso. Não posso dizer. Mas eu, acima de tudo, o que eu faço é primar por contribuir para a estabilidade do clube do meu coração. Sport Lisboa e Benfica. Isso para mim é o mais importante. É ainda mais importante do que a urgência que existe de eu ser o próximo presidente do Benfica. Portanto, nunca vou ser apanhado na curva em nenhuma pergunta que ponha a estabilidade em causa. Agora, há que olhar para os profissionais que estão no Benfica e perceber o que é que serve ao clube. E concordamos que o Bruno Lage e o José Mourinho têm características e abordagens ao futebol muito diferentes. Portanto, alguém que serviria para trabalhar com o Bruno Lage, é natural que só fosse bom a trabalhar com o Bruno Lage se também seja verdade que fosse mau a trabalhar com o José Mourinho. Precisamente pela clivagem de características que existe entre um e outro. Portanto,
eu, em vez de querer ser eleitoralista e manter aquilo que seria seguramente algo com muito impacto nos sócios do Benfica, eu prefiro imediatamente ajustar aquilo que é a minha proposta para o clube a partir do primeiro dia, como sendo efetivamente o que é útil para a realidade do clube. Portanto, tive que substituir a pessoa que iria anunciar, mas eu mais à frente, já depois de ser presidente, tenho todo o gosto em marcarmos aqui outra conversa e não vou fugir dela. Vou arranjar tempo para o fazer e falarmos um bocadinho sobre isso. Relativamente a quem é neste momento a nova pessoa. Sim. A pessoa que está em causa, e atenção que isto é muito recente, portanto devo dizer com todo o desprendimento e em abono da verdade que não tenho o tema totalmente fechado, estou a construir com esta pessoa o que tinha construído com a anterior e portanto ainda haverá aqui algumas semanas pela frente até ter o assunto tão sénior quanto eu gosto de ter todos os assuntos. Mas é alguém que vem de fora, é alguém que não tem relações com ninguém que trabalhe no Benfica, nem nunca teve, precisamente para que possa ter esta liberdade de olhar para a estrutura do futebol do Benfica e pôr tudo em causa. Para ter a necessidade de ir conhecer cada área do futebol do Benfica e a apreciação que faz de cada uma dessas áreas ser absolutamente independente. E, portanto, alguém com perfil suficiente para saber interagir com um treinador com uma personalidade forte como José Mourinho, mas alguém também com muita experiência na área de formação, interagir com diferentes tipos de scouting, que sem dúvida nenhuma saberá muito bem integrar todas estas áreas, por estas áreas a falarem muito bem umas com as outras, que é fundamental. Portanto, alguém que tem autoridade, mas alguém que também sabe ter a diplomacia e a forma de falar com cada pessoa, com diferentes pessoas de diferentes feitios e pôr a estrutura a funcionar como um todo em prol de um objetivo comum, incluindo Mário Branco e José Mourinho em conjunto com ele. O que é que pareceu a mudança de treinador no momento em que acontece, como foi feita, sendo tu um candidato também à presidência do Benfica para as eleições? Achas que o Rui Costa fez bem em mudar de treinador após o jogo com o Karabakh? Peca por tardio, deveria tê-lo feito no final da época, se calhar... Havia tempo para isso, com o Mundial de Clubes e pré-eliminatória de Champions? Quem planeia as coisas com o devido tempo tem sempre tempo para tudo. Portanto, haveria tempo. Com certeza que haveria tempo. O Mundial de Clubes complica um bocadinho a logística, mas não complica o planeamento. Nós já sabíamos que o Mundial de Clubes vinha aí, portanto, era só questão de definir qual é que era a antecedência ótima. Agora, o Benfica tem recorrentemente andado atrás do prejuízo. Não lidera, não há uma liderança na direção do Benfica que antecipe situações e que se prevenha... Eu te compreendo, contigo Bruno Lage tinha saído após a final da Taça de Portugal. Agora que saiu eu posso dizer que sim, já não está em causa a estabilidade do clube, mas aliás disse-o numa entrevista após a minha apresentação formal da candidatura, quando referi que se eu tivesse sido presidente do Benfica à data do término da época que tinha terminado, não teria reconduzido Bruno Lage. Portanto, eu disse isto e acho que era evidente que naquele momento era necessário um refrescar. Agora, mais uma vez, o treinador é um paliativo. É preciso alterar a forma como a estrutura funciona, porque não funciona tal qual como ela existe. É uma realidade, volto a dizer, é por isso que eu aqui estou e quem leia a minha proposta e quem ouça a minha proposta percebe precisamente qual é que é o racional e onde é que eu entendo que estão efetivamente a origem dos problemas do Benfica. E José Mourinho, já disseste aqui que estás pronto para trabalhar com José Mourinho, que isso também se estende a Mário Branco. Quais é que são as tuas primeiras impressões deste início de José Mourinho e até na parte como ele tem comunicado para os benfiquistas e a tentar chegar ao coração dos benfiquistas? Special One é o Benfica e eu acho que ele na sua apresentação interiorizou bem essa ideia. Gostei da forma como entrou, gostei da forma como comunicou. Um bocadinho mais à frente acho que teve mal quando referiu que veio para o Benfica não a custo zero, mas para ele em negativos. Não percebo se isso é uma afirmação que ele quer que fique gravada com esta data para vir a justificar alguma coisa no futuro. É a única explicação que eu encontro. Quando iniciamos uma relação, quando existe o entusiasmo à volta dele,
não compreendo que possa dizer algo dias depois de ter entrado para o Benfica e, portanto, faço esse reparo. À presente data e atendendo ao resultado, ao empate de ontem, frente ao Rio Ave, em casa, obviamente que a performance desportiva influencia muito e estamos aqui expectantes para o próximo jogo, que será já depois da manhã, e para os próximos jogos. Portanto, a pressão do Benfica existe, o Benfica entra para dentro de campo para ganhar todos os jogos e, portanto, temos que nos pôr a pau. E a nível de mercado, como é que avalias o mercado que foi feito pelo Benfica? Pelos jogadores, pela qualidade dos mesmos, pelos valores também, que... Vamos olhar primeiro para a rotação de jogadores. É fatal para o Benfica. Não pode existir no mandato do Rui Costa um único jogador que sobra desde o princípio, que é o Otamendi. Isto é fatal e nós sabemos estatisticamente que quando existe este nível de rotatividade de plantel, as equipas não vencem. As equipas ou vencem menos do que poderiam ou não vencem mesmo. Portanto, essa é a primeira apreciação que eu faço. A segunda apreciação que eu faço é do ponto de vista financeiro. Eu não compreendo que se possa estar sempre a antecipar as receitas dos jogadores que sejam vendidos e ficar com riscos na mão que podem trazer um prejuízo financeiro não planeado para o Benfica no futuro. Portanto, essa questão preocupa-me. O risco de contrapartida de determinados jogadores que nós vendemos preocupa-me. Portanto, do ponto de vista financeiro, acho que há aqui muitos melhoráveis na política que tem sido seguida e, portanto, faço claramente esse reparo. Mas um candidato a presidente, entrando em outubro, vai herdar tudo isso. Vai herdar os jogadores contratados esta época, que têm contratos de 4 e 5 anos, que têm salários também associados aos 20, 25 milhões, 27 milhões, que custaram. Ou seja, é fácil começar a mudar isso logo numa primeira época? Não é fácil. Tem que saber gerir os nossos ativos com cautela e prudência e com as condicionantes que existem, seja relativamente ao preço que pagamos por eles, seja relativamente à política desportiva e à própria forma como os utilizamos. Não há dúvida nenhuma. Agora, primeiro de tudo, temos que organizar a equipa para ganhar. E depois temos que ter em consideração a componente financeira ligada a cada atleta e perceber como é que, depois de estar garantido que as decisões que tomamos são, primeiro do que tudo, para que ganhemos todos os jogos, como é que devemos gerir esta segunda componente financeira e os compromissos que existem aqui numa espiral de alguns anos para a frente. Agora, também nós sabemos que a qualquer momento de um clube existem sempre esses compromissos para algumas épocas. Portanto, isso faz parte da atividade em si. Não se pode não contar com isso. Tem que se fazer o melhor possível. Olhamos para os últimos 15 anos de compra e venda de jogadores no Benfica, e às vezes os benfiquistas não têm esta percepção, mas nos últimos 15 anos o saldo entre todas as compras e todas as vendas é de menos 800 milhões de euros. Os 800 milhões de euros que zeram esta conta têm que ver com os jogadores da formação que o Benfica vendeu e que tiveram custo zero. E então nos últimos 15 anos saldamos o valor que pagamos pelas compras e o valor que recebemos pelas vendas dá zero. O que é que acontece? Não retemos talento. Não retemos talento porque temos todos os anos um prejuízo para tapar, um buraco para tapar, que são em média 70 milhões de euros. Neste mandato do Rui Costa, 70 vezes 4. E aí há uma componente grande que tem que ver com a amortização dos espaços dos jogadores e tem que ver com menos-valias em vendas de jogadores que anteriormente tínhamos comprado. Portanto, é necessário olhar para isto do ponto de vista financeiro e ter outro racional, e o racional tem mais uma vez que estar apontado à vitória, e isso passa por equilibrar o clube para poder reter talento e para poder ter a nossa gente, a gente que vem da nossa formação, o nosso João Neves e outros exemplos que há muitos a jogar até muito mais tarde no Benfica, até ao momento em que possamos um bocadinho mais à frente pensar em deixar de ser um clube vendedor e passar a ser um clube comprador. Porque o universo de benfiquistas de 20 milhões de fiéis adeptos que vão até o dia da morte a sentir profundamente o Benfica
é um ativo muito especial no Benfica e o clube não presta a devida atenção a isso, e eu sei exatamente como permitir a este universo, grande universo de pessoas, viver mais o Benfica, independentemente onde vivam, e ao mesmo tempo monetizar a sua paixão pelo Benfica a favor do clube. José Mourinho não fez mercado de verão, entrou já depois desse mercado de verão, terá a oportunidade agora em janeiro de fazer ele acertos com jogadores, pelo menos que ele autorize a entrar no plantel, se não forem escolhidos diretamente por si. O Benfica investiu no último mercado de verão qualquer coisa como 100 milhões de euros em reforços, ou acabará por ser assim depois, com as compras obrigatórias de Enzo Barrenechea e outros jogadores. Vamos imaginar o seguinte cenário: eras presidente do Benfica, ou serás presidente do Benfica em janeiro, e o José Mourinho diz: eu preciso de 3 reforços, e estes reforços andam avaliados no que andam hoje os jogadores. Hoje não é só o Benfica que contrata jogadores por 20 milhões de euros, essa inflação estende-se a todos os clubes, e vimos isso no Sporting, vimos isso no Porto, vimos isso um pouco por toda a Europa. Olhando para o investimento que foi feito, para essa ideia de retenção de talento, para essa necessidade de equilibrar as contas, para a aposta na formação, como é que tu, como presidente, reagirias a um pedido desses de um treinador também, que já aqui disseste que queres trabalhar com ele? Primeiro do que tudo, Luís, eu não sei se em janeiro não vamos ter que vender alguns jogadores. Eu estou preocupado com a situação financeira de curto prazo do Benfica. Isto por causa de Champions? Por causa de tudo. Por causa de tudo. Haverá em dias uma Assembleia Geral que irá aprovar as contas do Sport Lisboa e Benfica Clube, não da SAD, e basta ver pelos desvios que existem orçamentados face àquilo que foi a realidade, que se retirarmos o lucro que foi passado para o clube vindo da SAD, os desvios são efetivamente preocupantes. Portanto, eu estou preocupado com a situação financeira do Benfica no curto prazo. Agora, aquilo que me dizes relativamente à vontade do treinador, do José Mourinho, em contratar este ou aquele jogador... Não tem ninguém dele, não. Isso é normal, claro. Isso é normal, sentir que para efetivamente treinar a equipa da forma e no sentido e organizar o jogo do Benfica de acordo com aquilo que entende ser o melhor para o clube, que possa sentir que lhe falta uma outra competência e que isso exige ir contratar mais jogadores. Mais uma vez, como eu sei que estamos com curtos nas nossas contas para janeiro, será certamente o primeiro desafio. Agora, eu tenho soluções. Há alguns candidatos que anunciam vinda de novos investidores para o Benfica. O Benfica é altamente viável. Há 2 ou 3 operações que podem ser feitas e que criam disponibilidades sem afetar o futuro. E, portanto, é preciso trabalhar rápido, mas entre outubro e janeiro, havendo aqui um racional, obviamente, que exige que eu converse com José Mourinho diretamente e perceba melhor, para sermos incisivos nas decisões que vamos tomar, mas eu entendo que é possível usar aqui 2 ou 3 instrumentos financeiros que venham permitir ir ao encontro dessas necessidades, que serão normais e que terão que ser discutidas, mas de uma forma sensata, vir encontrar as melhores soluções. Que não passem por entrada de investidores no Benfica. Não. Ou seja, aqui estamos a falar de operações junto da banca. O Benfica, quando olha para investidores, só tem um interesse. Porque repara o seguinte: se o investidor que entra no Benfica, aquilo que ele traz é dinheiro, não obrigado. Porque no instante que o dinheiro entre, esse investidor perdeu o interesse. Já só pode reduzir o interesse para o Benfica. Alguém que seja acionista da SAD do Benfica, sem nunca pôr em causa os 63,25 que o clube tem da SAD e que comigo passarão a 67, posso desde já avisar, e sou estanque nessa questão, mas qualquer investidor da SAD que seja convidado pelo clube a fazer parte dos acionistas da SAD deverá trazer valor estratégico. É isto que tem que acontecer. E, portanto, eu olho para essa questão pensando em... Smart money? É um bocadinho por aí. Smart money ou entidades com competências que sejam complementares com aquelas que é o core do Benfica e que permitam, no atual modelo de negócio do futebol, potenciar receitas ou reduzir custos. Neste caso, mais potenciar receitas. Eu gostaria muito que uma Adidas tivesse 10% da SAD.
eu gostaria muito de ver um grupo de direitos televisivos internacional a ter 10% da SAD. Porque os direitos televisivos estão em grande mutação, há de ser um modelo que ainda terá mais mutação. Precisamos de um especialista nessa área e alguém que consiga divulgar um clube global como o Benfica. Tem muito a ganhar com o Benfica e o Benfica tem muito a ganhar com o seu conhecimento, com a sua experiência e com os canais que já tem abertos para vender Benfica. Por outro lado, a Adidas é óbvio, não é? Nós somos Tier 3, pelo volume de vendas que conseguimos entregar à Adidas. Temos que passar a ser Tier 1. Sim, está na terceira divisão da Adidas e na segunda divisão estão clubes que não têm, se calhar, a dimensão mundial do Benfica, não é? Estás a ver, Luís? É isso mesmo. Portanto, vamos usar essa dimensão mundial para trazer a Adidas para dentro de casa e criar com eles uma ligação diferente que permita monetizar tudo isso. Gozaram comigo há uns meses quando eu disse que se cada adepto der 4 euros, o Benfica junta 500 milhões por ano. Talvez agora fique um bocadinho mais claro com a globalização da oferta do Benfica para as grandes comunidades de benfiquistas que existem por todo o mundo e com uma ideia de trazer a Adidas como acionista da SAD, talvez consiga perceber melhor. Não se trata de nenhuma operação coração, mas sim de saber olhar para a paixão dos adeptos onde quer que eles estejam e chegar lá com a oferta que eles precisam e que eles querem, e isso obviamente materializa-se em vendas, e por isso é que fizemos essa conta. Pegando aqui nesta parte financeira, e de certa forma já afloraste do tema, que tem a ver com os direitos audiovisuais. O Benfica vai ter agora 2 anos em que pode negociar sozinho, antes da centralização. Rui Costa disse no lançamento da sua campanha que já tinha 2 ofertas e que não quis nenhuma porque espera uma terceira superior, e em resposta tu disseste que ele não pode fechar nenhum contrato antes das eleições. O que é que este tema da centralização e a forma como foi abordado por Rui Costa te leva a pensar que pode ser feito e que está a ser feito? Ele pode, ele não deve, eticamente não deve fazê-lo, não tem nenhuma necessidade de o fazer. Poder é como contratar o treinador, não é? Isso, exatamente, exatamente. Agora repara o seguinte, nós temos estas 2 épocas antes da centralização dos direitos televisivos. Os direitos televisivos são 40% das receitas estáveis recorrentes do Sport Lisboa e Benfica. É uma tranche muito grande das nossas receitas. Portanto, a um mês das eleições, não é ético comprometer esse ativo do clube para os próximos 2 anos, quando o presidente do Benfica não sabe se irá ganhar as eleições. Portanto, foi isso que eu pedi, que não o fizesse. Os direitos televisivos estão apontados à centralização e por isso estas 2 épocas são muito importantes contratualizar, não só tendo em consideração o valor económico das mesmas para o Benfica, mas também para a demonstração do valor económico e financeiro que o Benfica tem, numa lógica de negociação do modelo de centralização dos direitos televisivos. Portanto, é preciso ter estas 2 componentes em consideração. Tens um valor concreto em mente quando falarmos de centralização? Eu diria que contra os 52 milhões de euros que o Benfica recebe atualmente no contrato de 10 anos que teve com a nós e que está no último ano, estamos aqui a falar de alguma coisa que deveria valer entre 65 e 70 milhões de euros por época. Isso não é quase mais de metade do que vale o produto todo? Ou seja, nós estaremos a falar de um produto que se calhar vale, pronto, não vou dizer 130, mas vá, não vou dizer mais de metade. Há quem tenha dito que vale 300. Há quem tenha dito que vale 300, mas já se percebeu que houve aí pelo menos algum exagero. Se calhar estamos a falar de um produto que vale 150, 170 milhões de euros. Luís, a centralização dos direitos televisivos, se é só entregar a chave da negociação dos direitos televisivos a uma entidade, eu sou contra. O que está na origem da centralização dos direitos televisivos é a expansão da receita dos direitos televisivos, ok? Se nós queremos transferir a capacidade de negociação do Benfica para a Liga Centralização, e se a única coisa que eles vão fazer é bater à porta dos mesmos a pedir um preço, não obrigado. Aquilo que tem que acontecer, porque assim os números não funcionam. E tens razão. Então aí os 70 milhões de euros são demasiado representativos do valor total. A questão é que o que está na origem
do racional para centralizar direitos é conseguir vender direitos para fora de Portugal. E isso exige muitas coisas, e eu entendo a alteração dos quadros competitivos, entendo a necessidade de todos os clubes da Liga Portugal serem mais competitivos para poder haver mais interessados em ver o futebol português. Mas estamos a falar de passos posteriores. O primeiro passo não podemos querer que seja outro senão investimento na infraestrutura. Porque nós não conseguimos vender nem na fronteira de Portugal com a Espanha um espetáculo que, quando é televisionado num campo, na segunda parte o relevado já está transformado num campo de cebolas, ou que as cabeceiras do estádio têm placares publicitários em vez de terem bancadas cheias de gente, onde a infraestrutura de filmagem não está padronizada e o produto televisivo não é sempre igual, sejam que duas equipas estejam a jogar e em que estádio sejam. Um exemplo, agora no AVS Benfica até havia alguma dificuldade de perceber quem era quem na primeira parte. Obviamente, já faltou a luz em jogos deste campeonato. Há efetivamente 400 a 500 milhões de euros que têm que ser investidos na infraestrutura dos estádios das equipas da primeira divisão. Sem isto, não se consegue vender nem um euro do futebol português para fora de Portugal. Portanto, é absolutamente fundamental que essa disponibilidade apareça. E só há duas hipóteses. Ou aparece pelos clubes, o que não é provável, ou aparece através de um investidor estratégico que entre no capital da Liga Centralização e traga duas coisas. Traga os canais de venda e traga a disponibilidade para que todos os clubes possam investir na sua infraestrutura e efetivamente fazer disto uma oportunidade para o futebol português. Diz quem está na mesa de negociações da centralização que até agora pouco foi feito, pouco foi discutido. Aliás, o próprio presidente do Futebol Clube do Porto, André Vilas-Boas, deu o pontapé de saída nesse sentido, dizendo que esteve em várias reuniões e que não houve qualquer discussão. O Benfica, depois disso e na sequência da final da Taça de Portugal, emitiu um comunicado onde não só criticava a arbitragem, como também criticou a centralização, afastando-se, pelo menos publicou que se afastou da mesma. Como é que podes liderar um processo de negociação tendo o direito à fatia maior porque és aquele que leva mais audiência e mais adeptos, não estando no centro de decisões? A partir a louça toda. Isso significa o quê? Primeiro, vamos ver uma coisa. A Liga Portugal tem lá os clubes da primeira divisão e da segunda divisão do futebol português. Os clubes da primeira divisão votam com 2 votos. Os clubes da segunda divisão votam com 1 voto, porque são da segunda divisão. Não podemos querer que votações como o calendário dos jogos, o sorteio dos jogos, outras questões que envolvem todos estes clubes, sejam decididas com esta ponderação de votos, e quando se põe no âmbito dessa mesma organização um tema como os direitos televisivos, dos quais o Benfica é como se fosse um acionista que detém 70% do valor, queira que o Benfica seja um voto. É impossível. Não está certo. Portanto, a primeira coisa que é preciso pôr em causa é que a Liga Portugal não pode ser o acionista único da Liga Centralização. E depois é preciso pôr em causa quem é que foi nomeado para a administração da Liga Centralização. Porque eu, Benfica, sou um acionista que representa 70% do valor dessa empresa e nem sequer me sento no Conselho de Administração. Isto não faz sentido. É preciso pôr isto em causa. É a primeira coisa. Depois é preciso pôr em causa a chave de repartição, como irá ser dividido o montante que vai ser recebido pela venda dos direitos já centralizados. E para isso é preciso ter em consideração muito mais do que o número de clubes e a classificação na época anterior que cada clube teve. É preciso ter em consideração o impacto e o peso da massa associativa de cada clube, porque só assim é que existe correspondência entre o valor a receber e a percentagem de valor a receber sobre o valor total. E, portanto, as coisas têm que ser discutidas com bom senso. Não se pode nunca pensar que o caminho é vamos retirar receita ao Benfica para dar em benefício de todos os outros. Isso é inaceitável. Nós vivemos num Estado de Direito. Isto é um projeto de lei que passará a ser uma lei, mas nós vivemos num Estado de Direito e isso não se pode fazer ao Benfica. Portanto,
há que encontrar um compromisso, e esse compromisso passa por perceber que isto não pode ter esse racional e que o racional tem que ser: vamos todos investir no futebol português para que, sem retirar dinheiro ao Benfica, este produto venha a valer mais e a gerar mais receitas. Porque depois de fazermos... Seria a primeira ideia, não é? Obviamente, valer mais. Mas não está a ser feito. Não valer menos. Mas não é isso que está a ser feito. Se a única coisa que eu vou fazer é negociar por cada um dos clubes e não mexo no produto, ele não irá valer mais. É como uma casa. Se uma casa precisa de obras para valer mais, primeiro é preciso fazer as obras. É disto que se trata. Portanto, tem que se tratar do assunto tendo em consideração a realidade. E, portanto, tem que se retirar a Liga Centralização da forma e da posição onde ela está organizada, que é debaixo da Liga Portugal, para que haja representatividade igual ao valor económico de cada clube. E depois é preciso olhar para o produto de futebol português de uma forma séria, perceber como é que ele pode ser vendido além fronteiras, que é assim a única forma como iremos conseguir no futuro gerar mais receitas para todos os clubes, incluindo o Benfica e incluindo todos os outros 17. Nessa ideia de liderar o futuro, que faz parte da tua campanha, tu há pouco dizias que não cabe aos clubes ir buscar um investidor para poder aumentar o valor da Liga Portugal. Mas se tiveres outro tipo de garantias, admites que, enquanto Presidente do Benfica, possas ser tu a abrir a porta para trazer esse investimento, porque se calhar às vezes é mais fácil para um clube que tem essa dimensão do que para a Liga. Ó Luís, deixa-me... Eu quando estou aqui a falar deste tema é porque eu já fui ao fundo da questão. E a Liga Portugal tem lá propostas. Tem lá propostas que pode discutir, estão abertas à discussão, de investidores estratégicos que têm interesse em investir no futebol português. Portanto, se eu já falei com esses investidores estratégicos... Tu levaste isso para a Liga? Não. Já lá estava. Já lá estava. Fui confirmar. Sim. E a seguir dei corda aos sapatos e fui falar com as empresas em causa. E perguntei-lhe o que é que elas queriam, quanto é que estavam disponíveis para investir e em que termos. E elas responderam e disseram, não nos respondem. Portanto, quando a Liga não respondeu. Não mostra interesse. Não mostra interesse. Quer seguir outro modelo. E, portanto, isso é inaceitável. Tem que se... nem que seja para se perceber qual é que é o melhor negócio que se deve fechar, primeiro estar aberto a diferentes modelos de negócio e comparar um determinado modelo com outro, ver quais são as vantagens e desvantagens e então tomar uma decisão. Agora, a questão está em que o Benfica não tem interesses alinhados com os restantes 17 clubes. Porque os nossos dois rivais até podem perder em termos absolutos, mas ganham em valor relativo. Aproximam-se do valor do Benfica. Isso para eles serve-lhes, eu percebo. Se calhar se eu fosse desses clubes, também pensaria assim. Os 15 clubes pequenos, obviamente, veem a sua receita crescer, ficam contentes e satisfeitos, estão alinhados. Neste modelo, o único prejudicado é o Benfica. Isso é inaceitável. Leva-nos aqui para outra parte. Já falámos muito da Liga e saindo aqui também dos direitos audiovisuais, nas relações institucionais e na figura de Pedro Proença, que divide sempre a opinião dos benfiquistas. Qual é que seria aqui a tua relação com a Federação e com Pedro Proença em concreto? Nós no Benfica, obviamente isso passa muito também pela presidência, pelo presidente do Benfica, mas a nossa proposta Benfica no Sangue para a direção do Benfica traz na pessoa da doutora Catarina Valente Rodrigues, neta do presidente Fernando Martins, uma vice-presidência para a área institucional do Benfica. Nós vamos ter estruturado um gabinete que só tratará das relações institucionais permanentemente do Benfica, nacional e internacionalmente. Atenção que há algumas pessoas que fazem isto, mas não estão numa estrutura organizada no clube. E há uma parte grande que tem que ser feita pelo presidente do clube, que, como nós sabemos, tem picos de disponibilidade e de indisponibilidade para tratar disto. E estes temas têm uma questão muito relevante. É que não podem ser abandonados uma semana e na semana seguinte voltarem a ser tema no clube. Tem que ter uma continuidade, porque tem que haver uma estratégia, uma visão sobre para onde é que o Benfica deve ir. Quais os interesses do Benfica junto de cada uma destas entidades. E, portanto, é um trabalho de consistência e um trabalho de visão e planeamento. Isso não acontece no Benfica. Eu sei fazer isso, tenho isso
perfeitamente identificado e juntamente com uma direção e uma vice-presidência especializada nesse tema, iremos tratar do assunto como ele merece e tem que forçosamente ser tratado. Portanto, a partir daqui, eu honestamente não gosto de pessoalizar o tema. O Sport Lisboa e Benfica é grande demais para ter que se preocupar com a pessoa A ou com a pessoa B. Nós temos que fazer o nosso trabalho e temos que impor o respeito que o Benfica merece e temos que saber fazê-lo com consistência e permanentemente. E, portanto, é o que os benfiquistas podem esperar de mim. Garanto que aí, ser neto de quem sou, tem a sua cota parte de culpa. Eu sei fazer isso. Eu sei fazer isso, fui educado a saber transmitir isso aos outros e eu garanto que o Benfica vai ser respeitado em todas as plataformas do ponto de vista institucional. Posso garantir. O que nos leva aqui para a parte do estádio. Tens a ideia de aumentar o estádio para 83 mil pessoas. Primeiro ponto, como é que planeias fazer isso e já agora financiá-lo também? Muito bem. A CB Richard Ellis é uma grande empresa internacional envolvida recentemente na obra do Camp Nou e do Santiago Bernabéu e por isso foi quem eu trouxe para vir visitar o Estádio da Luz e conhecer a realidade do Estádio da Luz, tendo como perspectiva o aumento do estádio dentro daquilo que, do ponto de vista daquilo que é o Estádio da Luz, pudesse ser financeiramente viável. Chegámos ao número de 15 mil lugares. Na realidade temos que considerar um custo de 18 mil lugares, mas temos que aumentar as áreas de vomitório, as áreas de escapatória das pessoas. Pronto. Isso é possível de fazer com a construção de 4 novas torres de sustento da cobertura do Estádio da Luz, mais distanciadas das bancadas do que as atuais e que permitirão com isso colmatar a onda que existe, aquelas 4 ondas. Aquelas 4 ondas que existem no topo das bancadas do Estádio da Luz, com lugares. Aí vamos conseguir acrescer 9 mil lugares. No piso 1, vamos conseguir acrescentar 2 filas, digamos que penduradas sobre o piso 0, tudo à volta do estádio e que representam sensivelmente 6 mil lugares. Portanto, 9 mais 6, conseguimos aumentar 15 mil lugares neste estádio. Isto são lugares para sócios que estão à espera neste momento, que há uma longa lista, ou uma parte deles são lugares para venda a empresas? Os 9 mil lugares serão diretamente dedicados aos sócios que estão à espera. É um tema que me é muito caro. Eu sofro por saber que esses sócios não conseguem o seu lugar no estádio. O Benfica é muito grande, nunca conseguiremos lá ter todos os benfiquistas, mas sem dúvida nenhuma que esta fila de espera não pode continuar a aumentar, tem que ser aliviada. E, portanto, esses 9 mil lugares são diretos para essa fila de espera ser reduzida. Os outros 6 mil, é verdade, são mais voltados para corporate e para bilhetes, lugares com hospitalidade, o que é absolutamente fundamental para o modelo de financiamento desta obra. A própria obra. Exatamente. Pronto, isto é uma obra que custará 80 milhões de euros. Ela não impedirá nunca o Benfica de continuar a jogar no Estádio da Luz, mas o seu planeamento obrigará a que tenhamos encerrado uma bancada de cada vez. Portanto, vamos ter durante 24 a 36 meses um Estádio da Luz sempre com 3 bancadas, enquanto a obra estiver a ser feita. Isto é possível de fazer por cerca de 80 milhões de euros. E é possível de fazer sem afetar o atual orçamento do clube, ou seja, nós conseguimos um financiamento dedicado para esta obra. Quem tem lugares para essas bancadas que ficam fechadas, como é que fica? Quem tem red pass? Vão ter que aceitar, dentro daquilo que contratualmente está previsto, as soluções que o clube vier a propor. Obviamente, repara o seguinte, Luís, eu levei isto até onde eu consigo, até onde eu posso. Quem tem atualmente os direitos do estádio, os direitos do projeto do estádio, é uma empresa chamada Populus. E para eu chegar mais longe neste processo, eu tenho que falar com eles. Eu ainda não sou presidente do Benfica, portanto, eles ainda não falam comigo. E bem, porque eles devem falar com a direção do clube.
e não com candidatos. Mas há questões como essa que referiste agora que estão diretamente ligadas àquilo que eu preciso discutir com eles no futuro. Martim, falámos aqui logo na nossa abertura daquilo que é a tua herança benfiquista, que está naturalmente muito ligado ao teu avô, um presidente histórico do Benfica, e numa altura em que também já estamos aqui a caminhar para a nossa ponta final, não podia deixar de falar nisto. Quais é que são as tuas primeiras memórias desse tempo em que o teu avô liderava o Benfica, e de que forma é que isso também te influenciou a que chegasses a este momento da tua vida e que decidisses apresentar-te como um candidato e como uma alternativa? Em primeiro lugar, quando eu nasci, o meu avô era presidente do Benfica. Eu sou o seu neto mais velho e o meu primeiro cartão de sócio, que à data se chamava cartão de identidade, eu quero trazer isto de volta para o Benfica. Os cartões vão-se passar a chamar cartões de identidade. Ele assinou o meu primeiro cartão de sócio. Faço parte de uma família grande. O meu avô teve 7 filhas. Era uma família que convivia em conjunto regularmente, muito para lá de somente nos fins de semana. E o Benfica entrava-nos pela casa adentro. Eu lembro-me de estarem 100 pessoas em casa do meu avô, com jogadores misturados, com dirigentes, com treinadores e com a família alargada que obviamente vinha ver todas essas figuras. Mas a questão também é esta, é que a marca que o meu avô deixou por causa disso perdurou depois da sua morte. Porque eu continuei a ir ao futebol, nós tínhamos 2 camarotes vitalícios no antigo Estádio da Luz, eu continuei a ir ao futebol muitas vezes com a minha avó e toda a minha família passou a viver o Benfica de uma forma muito diferente. Daí que também tenho grande amizade por muitos dos jogadores que fizeram parte dos plantéis do tempo do meu avô, porque obviamente são pessoas que eu conheço desde miúdo e com quem nunca perdi o contacto mesmo depois da morte do meu avô, e por isso, sem dúvida, algo que ficou no sangue de uma forma muito especial e que me marcou sob todos os pontos de vista, também no ponto de vista de me dar aqui uma vontade muito grande, ter um sonho de poder vir a ser presidente do Benfica, mas eu fiz questão de trabalhar para transformar aquilo que era um sonho num objetivo, porque isto acarreta muita responsabilidade. Foi preciso eu trabalhar mais de 10 anos a estudar os dossiês do clube, a perceber os momentos em que o clube estava e a reunir-me com pessoas que fazem parte hoje em dia da minha equipa, que conhecem bem cada um dos dossiês do clube, porque o Benfica é efetivamente um barco muito grande e complexo, e com essa responsabilidade, deixando de ser um sonho, passando a ser um objetivo, e a partir do primeiro dia, enquanto presidente do Benfica, uma missão. Trabalhei nesse sentido e é assim que eu quero que efetivamente venha a acontecer. Sentiste que era quase aquela ideia de filho de grande jogador, ainda vai ter mais pressão em cima se não souber jogar a um nível alto, e tu, se não soubesses do que estavas a falar, se não tivesses esse conhecimento, terias uma reação ainda pior do que se fosse outro candidato? Para os benfiquistas tenho a certeza que não, para mim seguramente que sim. É uma pressão para comigo próprio. O meu avô tem o seu lugar na história, independentemente do que eu vier a fazer, o seu lugar é imutável, e portanto para os benfiquistas definitivamente que não. Para mim, obviamente que sim, porque sei que tenho essa responsabilidade e quero estar à altura dela, por razões óbvias. Martim, aqui para terminar, e apelando a respostas rápidas, vamos aqui lembrar alguns dos episódios que mais te marcaram enquanto benfiquista, enquanto adepto do Benfica, que é algo que eu costumo aqui utilizar com os candidatos à presidência. Começava aqui pela vitória mais saborosa a que assististe ao vivo do Benfica. 6-3. 6-3 em Alvalade. Sem dúvida nenhuma. Uma grande noite de João Vieira Pinto. Grande noite, grande noite. Derrota mais difícil? Essa aí, até me cai aqui uma lágrima ainda hoje em dia. Até me cai aqui uma lágrima, porque eu fui com 15 anos a Stuttgart ver o Benfica PSV e lembro-me como se fosse hoje, e emociono-me, peço desculpa, de ver o Veloso falhar o penalti. Foi de facto marcante, mas deixa-me dizer uma coisa.
eu sou mais do Benfica nas derrotas do que nas vitórias. É onde eu encontro o profundo do meu benfiquismo. E tenho a certeza que muitos benfiquistas se revêem nisto. Portanto, faz parte. Vencer e perder faz parte. O Benfica é um clube de vitórias, de cultura de vitória. Mas não quer dizer que nós não nos encontremos enquanto benfiquistas também nas derrotas, porque aí sentimos o clube e a intimidade que temos com o clube de uma forma muito própria. Falaste há pouco desde criança, viste jogadores entrarem pela casa, figuras importantes, históricas do Benfica. Eu sei que é sempre muito difícil estar a falar de um jogador em concreto, mas daquilo que tu viste, de jogadores que tu viste e que te lembras de ter visto no estádio, na televisão, qual é que foi o jogador que mais te marcou no Benfica? Enquanto 2, 3 jogadores, já que eu sei que é difícil. É de facto muito, muito difícil. Enquanto tudo aquilo que eu também vi na televisão, obviamente o nosso rei, mesmo com mácula, eu nunca vi o nosso rei jogar ao vivo, nunca o vi jogar, só o vi em vídeos e na televisão, mas obviamente mesmo com a má qualidade das imagens, é absolutamente impressionante a explosão, a força, a crença, enfim, a inteligência, tudo aquilo que está concentrado no Eusébio e que é interminável a quantidade de adjetivos que se tem que usar para o descrever. Além dele, tenho uma grande ligação ao João Vieira Pinto e ao Pablo Aimar. São dois jogadores de que eu gosto muito, juntamente com o Rui Costa, que obviamente, apesar de por um período mais curto, marcou também o Benfica. São assim 3 jogadores com quem eu me identifico muito e que para mim são Benfica profundo. Para terminar, o melhor treinador? O melhor treinador... Eriksen, eu acho que leva a taça. Sven Goran Eriksson. É verdade. Martim, foi um gosto. Obrigado eu. E tudo a correr bem. Muito obrigado.